nós estávamos falando aqui a respeito da matéria vinculada sobre o secretário de Segurança, Carlos Brito, né? E a minha versão é esta: eu acho que nós não temos controle sobre os nossos filhos. Passamos a eles os nossos valores, mostramos a eles o caminho certo, mas infelizmente o ser humano, por melhor que receba de tudo de bom, ou de repente a presença dos pais na vida, os valores que são contidos, mas acabam falhando, né? Hoje nós estamos recebendo aqui pastor Richard, da Igreja Batista da Paz, é advogado, é amigo nosso, está aqui nos dando a oportunidade de estarmos batendo um papo com ele, contando também as suas experiências. E eu gostaria, pastor Richard, até da gente poder abrir aí um comentário sobre esse acontecimento, porque, segundo informações, cada pessoa tem a sua versão a respeito, e a gente sabe que o ser humano, como eu disse, é falho. O que você teria para dizer a respeito desse acontecimento envolvendo um garoto? De quem é a culpa? É do pai, pastor Richard? O que acontece muitas vezes quando uma situação de não podermos controlar a atitude errada dos nossos filhos? Bem, eu acredito que a culpa seja nossa. Nossa, porque nós vivemos num estado de hipocrisia tal na sociedade que está difícil, né? Os pais têm a sua cota na responsabilidade, na questão da educação. Infelizmente, hoje, os pais quase não participam da vida dos seus filhos. Por outro lado, as TVs também têm a sua participação. Nós sabemos dos programas que passam para os adolescentes, e o que se incentiva para esses adolescentes é que eles podem fazer aquilo que eles querem, aquilo que eles pensam, e isso está gerando fruto. E o fruto que nós estamos colhendo são atitudes como estas. E também é da sociedade, porque a sociedade ela tem nas mãos o poder de mudança, junto ao o voto que a sociedade tem, a cobrança que a sociedade pode fazer das autoridades e das instituições. Enfim, acho que somando tudo isso, acaba que a responsabilidade é nossa. Sim. A gente vê, por exemplo, a questão, aqui nós temos um oficial da Polícia Militar, mas a gente vai tirar do lado agora o oficial, vamos falar com o homem policial militar, o pai de família, a pessoa que ele é. Na sua versão também, você concorda com o que o pastor falou? O que você teria para complementar a esse respeito? Eu concordo plenamente, entendeu? Eu vejo que há realmente, entendeu? A educação influi, mas nem tudo é culpa do pai, ou seja, o ser humano ele tem livre-arbítrio e várias situações ele toma as decisões dele, então o pai não pode ser responsabilizado pelos acontecimentos que os filhos entram. Sim. A gente vai estar falando sobre isso, mas me parece-me o seguinte, que as autoridades estão se reunindo em virtude de acontecimento, de tantas palavras que têm sido lançadas contra eles. Nós tivemos aqui, vamos até repetir a matéria, um desabafo do comandante-geral que se sente prejudicado, se sente agredido em virtude de algumas declarações por parte da imprensa, aonde, segundo informações, o próprio comandante-geral da Polícia Militar disse que são apresentadores que trabalham como macacos, né? Usam de macaquices. Vocês verão, por exemplo, as denúncias que fez o comandante-geral, a sua crítica a essas pessoas que, de alguma forma, direta ou indireta, têm agredido as autoridades do Estado. As imagens, Bruno. Está havendo uma grande confusão e pessoas que estão de plantão, verdadeiros aproveitadores, aqueles abutres que querem destruir aquilo que toda a ordem vigente, eles colocam as mais diversas situações para colocar a instituição um contra os outros, de forma sempre tentando colocar o praça contra o oficial contra o praça, mas tenha certeza que esses interesses, caso do são interesses politiqueiros de pessoas que estão usando da televisão e de outros meios de comunicação para buscar proveito próprios e colocando a instituição uma contra a outra e a comunidade contra, às vezes, as autoridades. O que esses programas têm feito é um desserviço à comunidade ordeira
e eles estão a serviço do crime. Por quê? Quanto maior a desgraça, quanto maior a violência, quanto maior o ódio, é que dá o ibope para que eles façam toda aquela palhaçada que eles andam fazendo no canal de televisão, verdadeiras macaquices, verdadeiras manifestações, uns chegando a chorar ao vivo, certo? Para dizer, para chamar o clamor do seu ouvinte, do seu telespectador, verdadeira pouca vergonha o que realmente está acontecendo, lamentavelmente, aqui em Cuiabá, onde nós temos aí alguns programas de televisão, verdadeiras desordens, verdadeiros desordeiros, pessoas irresponsáveis, inconsequentes, que não se limitam a prestar um serviço à comunidade, sim um desserviço à informação, à sociedade, mas sim um serviço ao crime. Porque quando ele desrespeita uma autoridade, quando ele critica uma instituição de forma incisiva, sem nenhuma fundamentação, ele está incentivando a criminalidade. Por quê? Ele vive disso. Ele vive do homicídio, ele vive do latrocínio, ele vive do roubo, do furto, da desgraça da vítima. E nós, ao contrário, nós queremos dizer que o nosso comando é um comando que está estabilizando a criminalidade e vai diminuir, porque nós temos determinação dos secretários de segurança, do governador, para que isso ocorra. E a Polícia Militar, ela precisa e já compreendeu isso. Agora, o que está acontecendo na questão salarial, que é uma decisão de governo? Há 3 anos atrás, nós tivemos o realinhamento salarial dos nossos praças. Naquela oportunidade... Bem, nós vimos aí a declaração, o desabafo do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Adaildo. Eu gostaria de ouvir aqui a análise dessas palavras colocadas pelo comandante-geral, pelo Major Jabes e também pelo pastor Richard. Major Jabes. Dorileu, eu assisto esses programas policiais e a gente vem observar o seguinte, que esses programas eles não se limitam a realmente informar a população sobre o que está acontecendo, sobre ocorrências, né, sobre como foi o serviço operacional. Eles, além de fazer essa informação, eles emitem suas opiniões particulares. E essas opiniões particulares, eles vêm a atingir as pessoas públicas. Eles chegam a desafiar essas autoridades. Eu acho que um apresentador ele deveria ter um pouco mais de responsabilidade na condução dos seus programas, porque isso pode causar, como o comandante-geral falou, um caos, entendeu? Isso leva pessoas desinformadas a acreditar em coisas que não estão acontecendo. Então, os apresentadores deveriam limitar-se a passar a informação para a população e não dar a sua opinião pessoal, certo? Atingindo as autoridades pelo lado pessoal. É isso. Até porque acaba perdendo a credibilidade, a própria polícia acaba perdendo a credibilidade. E eu acho, na minha opinião, que se alguns companheiros de imprensa estão fazendo isso pessoalmente, por algum motivo pessoal, tem que se consertar, porque apesar das deficiências, apesar de se há falha na Polícia Militar, a gente tem que pregar a credibilidade das nossas autoridades. Não podemos colocar de maneira nenhuma coisas pessoais em virtude de alguma coisinha, né? Porque de repente a gente acaba pregando a descredibilidade da polícia e fazendo com que as pessoas queiram agir por contas próprias. Pastor Richard, eu gostaria também que você fizesse uma análise a esse respeito, você que é o maior, que conhece a palavra de Deus, a Bíblia, que fala que a gente tem que amar, que tem que perdoar. O que análise você faz de tudo isso, pastor Richard? Bom, quanto à questão, uma análise bíblica, a Bíblia nos orienta que devemos nos sujeitar às autoridades. Isso implica em respeito, isso implica em honrarmos as autoridades. É lógico que uma autoridade, quando pratica um ato que não corresponde à função que ela deveria estar prestando, como já disse aqui anteriormente, a sociedade ela possui também mecanismos. Assim como os praças possuem os seus mecanismos de ação. E eu acredito também o seguinte, muito no que o Major disse, até onde nós sabemos, os programas de televisão, os repórteres, os entrevistadores, sim, eles podem emitir às vezes uma opinião, pode, mas essa opinião ela não pode ser de tal forma que coloque a instituição, que coloque pessoas em uma situação degradante. Né, nós sabemos, tivemos um caso antigo, muito antigo, lá em São Paulo, que era uma escola onde crianças foram tidas como abusadas pelos professores, e nós sabemos o resultado daquela situação.
chegou-se à conclusão de que não era nada daquilo, e muitas das televisões na época, né, dos programas de televisão, fizeram as acusações, partiram para o posicionamento pessoal, sem antes uma investigação, sem que o processo tivesse seguido o seu devido processamento até uma sentença de mérito, e isso gerou problemas irreversíveis. Então nós devemos ter cuidado com a maneira como colocamos as nossas opiniões. Podemos colocá-las? Podemos, mas temos que lembrar que haverá um efeito colateral de tudo aquilo que dizemos, né? Então, até porque o que o apresentador fala, nós somos formadores de opinião. Às vezes acabam fazendo com que as pessoas mudem a sua própria opinião, até ultrapassando os seus valores. Agora, o que sente para a instituição, Major Jabes, para a instituição Polícia Militar, os próprios policiais presenciando, acompanhando tudo isso que está acontecendo, como se sente o policial? Como se sente o policial que vai trabalhar, que está vestido a mesma farda e ouvindo, por exemplo, o seu comandante sendo falado da forma que está sendo, segundo o que passou aí o coronel Adaildo através da sua matéria? Como sentir? O que reflete? Qual que são as consequências para a tropa em virtude desses comentários? O policial que realmente é policial, que gosta da farda, que tem amor à profissão, ele se sente atingido como o comandante-geral se sente, entendeu? São ataques pessoais e ninguém gosta de ver o seu comandante atingido, porque atinge toda a instituição. Agora, aquele policial que ele está ali na profissão por oportunismo, ele se sente feliz, né? Ele vê um comandante sendo atacado, certo? Alguns policiais eles estão ali por questão de oportunidade, não gostam, não honram a farda e sentem-se até prazeroso ver o seu comandante sendo atacado, certo? O coronel Adaildo, ele tem a maneira de comandar dele, né? Algumas pessoas acham rígido, mas nós somos militares, essas maneiras são regulamentares, estão nos nossos regulamentos, certo? Então muitas pessoas não gostam de ser mandado, mas em qualquer profissão que a pessoa for trabalhar, existe a hierarquia e disciplina, ou mais rigorosa ou menos rigorosa, mas vai existir. Então, o policial que honra a sua farda, que gosta da profissão, ele se sente atingido conforme o comandante-geral se sente. Ok. E assim, amigos, daqui a pouco nós temos aqui uma entrevistada também especial, trazendo uma grande novidade. E por falar em grande novidade, vem aí um projeto para Grande Cuiabá, para todas as escolas, um projeto que com certeza vai estar somando com as famílias, somando também com as escolas, no sentido de conscientizar os nossos jovens a respeito desse perigo muito grande, desse produto miserável chamado drogas, e que tem sido um caos na vida de muitas pessoas.